Esse é o podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nesse podcast eu trago para você tudo o que você precisa saber sobre o mercado da voz. Aqui nós discutimos as estratégias que você precisa para viver de locução e ser muito bem remunerado, como que você constrói uma carreira de sucesso dentro do mercado da voz, como que você pode começar do zero ou retornar ao mercado da locução e se atualizar sobre tudo o que está acontecendo neste momento. Nunca nós tivemos tanto espaço e tanta oportunidade para profissionais da voz como temos hoje. E eu quero que você tenha acesso a tudo isso e comece a desenvolver a sua carreira. Hoje nós estamos fazendo o podcast de número 10. E se você não assistiu os episódios anteriores, eu sugiro que você acompanhe desde o primeiro, porque no último podcast eu fiz uma sequência de perguntas e respostas. Tudo o que você precisa saber sobre locução e mercado de trabalho. E hoje nesse podcast, o nosso tema principal vai ser dinheiro, locução e equipamento. Eu vou dividir com vocês os melhores momentos de uma live que nós fizemos, de uma aula que nós fizemos ao vivo, e eu trago aqui para você o que tem de mais importante para que você realmente desenvolva o seu trabalho dentro do mercado da locução. Então vem comigo e vamos acompanhar juntos esse conteúdo. Falando sobre a importância de você ter uma voz não só bonita, mas bem colocada, bem falada, é porque muitos locutores perdem muito tempo comprando equipamentos caros, acreditando que se não tiver o equipamento perfeito não vai ter resultado na locução, e por fim a pessoa gasta uma fortuna, fica com o equipamento encalhado, ou então acaba fazendo o quê? Off por R$10. Então, quando você começa a entender algumas coisas, você vai economizar o seu tempo, você vai economizar dinheiro e o mais importante, você vai aprender a trabalhar do jeito certo. Então, é possível trabalhar sem equipamento? O único equipamento que você precisa ter para trabalhar é a sua voz. É claro que cada um vai ter e construir os seus recursos de trabalho, mas para você começar ou para você voltar para o mercado de trabalho, eu garanto para você que você não precisa ter nem microfone para trabalhar como locutor. Por que eu sei disso? Porque eu trabalhei muito tempo sem ter nem microfone e vou ser muito sincera para vocês, com essa evolução da tecnologia, ultimamente eu gravei muito material do meu celular. E celular todo mundo tem. E aí eu vejo pessoas gastando muito dinheiro para comprar mesa de som, para comprar computador com softwares maravilhosos, perde um tempão aprendendo a editar. Só que depois você fica cansado, você investe aí 5, 10 mil num equipamento, só que você não sabe o que fazer com ele. E tem uma coisa, gente, com a tecnologia, os equipamentos mudam muito rápido. Não é o equipamento que vai fazer você ter cliente ou ser locutor. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, isso não vai te impedir de começar a trabalhar. O primeiro podcast que eu gravei ganhando para fazer, eu não usei nenhum estúdio de gravação. Eu fiz do meu celular e meu cliente ficou extremamente satisfeito. Então, às vezes você está preso com essa coisa de equipamento de som e eu quero desmistificar isso. Então, é possível sim você começar a trabalhar sem nenhum equipamento, não há essa obrigatoriedade. E as pessoas confundem muito, e a gente precisa entender isso, que é ser um locutor e ter um estúdio de gravação. Primeiro, ser locutor é você trabalhar com a sua voz, ou representando alguma empresa, ou representando algum produto, mandando uma mensagem, seja uma mensagem explicando o que é uma empresa ou um produto, uma mensagem como aquelas telemensagens antigas, uma mensagem que mande uma alegria, uma emoção, ou a sua mensagem pessoal, quando você constrói uma identidade na sua locução, você começa a ter isso.
Gente, eu demorei muitos anos para ter isso, porque eu nem sabia que isso era importante. Eu não sabia. E muitos locutores até hoje não sabem. Então, o locutor é a pessoa que fala, mandando uma mensagem, representando uma empresa, ou representando um produto, ou criando algum tipo de conteúdo, desde um programa de rádio, né, até um podcast, enfim, que acrescente valor na vida das pessoas. Eu vou dar os exemplos daqui a pouco, tá, gente? Não se preocupe. Isto é ser locutor. Ter um estúdio não significa que você é locutor, muito menos que você vai ganhar mais no mercado. Aí você pode me dizer assim, não, mas se eu tivesse um estúdio melhor, tem um monte de locutor cobrando R$ 5 para fazer um off. Você acha que é o estúdio? Não tem nada a ver, tá? Então, às vezes, você está preso naquele problema que é ter o estúdio e você está perdendo de ganhar dinheiro. Gente, as coisas mais simples, bem feitas, funcionam. E o que eu percebo no mercado de trabalho hoje dos locutores? Existe um monte de trabalho, uma concorrência violenta e muita gente boa sem ideia. E problemas financeiros, né? Eu falo financeiro, gente, porque a maior frustração dos locutores que não dão certo é que eles não conseguem ter resultado financeiro. Então, por isso que eu falo tanto de dinheiro. Eu poderia falar de muitas coisas, eu poderia falar de parte técnica, eu poderia falar sobre criação de conteúdos para rádio, criação de conteúdos para propaganda, para publicidade. Só que por que eu estou falando tanto do dinheiro? Porque a maioria dos locutores que desistem da profissão é porque não ganha dinheiro como locutor, porque a família não apoia, porque não vê resultado. E claro, se você não tem resultado, você não vai convencer ninguém. Às vezes, nem com resultado você convence. Então, a ideia não é que você convença ninguém, é que você convença primeiro você de que para ser um locutor bem-sucedido, você não precisa de equipamento. Se você tiver, ótimo, mas não é o equipamento que vai determinar o seu trabalho. É isso que eu quero que você comece a entender. Por quê, gente? Essas aulas que eu estou trazendo para vocês é uma sementinha que eu estou plantando no seu coração. E se essa sementinha germinar, eu já estou realizada na minha vida. Eu entrei na locução por acaso, eu fui e sou muito feliz trabalhando com a locução. O que eu mais gosto na locução é a simplicidade com resultados. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu vejo tanta gente frustrado porque não tem resultado. Eu falo muito do mercado de atuação, de trabalho para locutores, porque uma vez que você se torna locutor, você tem infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a sua voz. Então eu só estou plantando uma sementinha. Tem muitas maneiras de você ter resultado. Só que a primeira coisa que eu quero que você entenda com clareza é que não é o equipamento. Então não gaste dinheiro com equipamento. Faça o dinheiro da sua voz. Primeira vez que eu fiz uma locução, gente, eu fiz no hipermercado lá de Curitiba, né, no Pinheirinho, no bairro do Pinheirinho, que foi o Mercado Big. Eu fiz um teste, eu não falava bem, eu não sabia modular o microfone, eu não sabia falar no microfone, porque é diferente. Eu não era boa, não tinha voz bonita, não sabia me colocar, não sabia absolutamente nada. Só que eu consegui já ganhar o meu primeiro cachê. Por quê? Porque alguém estava desesperado procurando um locutor. E nesse momento, tá assim de gente desesperado procurando um locutor. E você tá sofrendo porque não consegue viver da sua voz. Como as pessoas de ontem, né, na nossa live de perguntas e respostas, pessoas que estão trabalhando de motorista, de professor, de ajudante, de arrumador, de porteiro, seja de vendedor, seja do que for, mas não tá feliz. Gostaria de trabalhar com a sua voz e não sabe por onde começar. Ou, pior ainda, já trabalhou como locutor, sabe a alegria que é fazer esse trabalho e não consegue mais trabalhar. Isso daí, gente, viver frustrado é uma das piores coisas que pode existir. E se essa sementinha que eu estou plantando no seu coração ajudar você a ser feliz fazendo o que você gosta, eu já estou realizada. O dinheiro é uma consequência que vai acontecer. Então vamos caminhando. Eu sempre falo, né? Estuda
pratica e corrige. Então vamos começar estudando, depois você pratica e a gente vai corrigindo o que precisa ser corrigido. Então entenda que o único equipamento que você precisa para trabalhar como locutor é a sua voz. Meu primeiro cachê eu não tinha microfone. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha microfone. E eu comecei a pegar locução. Em pouco tempo, tinha tanta gente atrás de mim, e muitos trabalhos eu não podia pegar. Aí sim, se eu tivesse microfone, eu poderia ganhar mais. É outra história. Com microfone, você vai poder ganhar mais? Depende do cliente, tá? Depende da situação. Comprei o microfone. Depois de 2 anos... Aí, deixa eu contar essa aqui. Essa daqui também é muito legal, gente, ó. Comecei a fazer locução sem nenhum microfone, tá? Só com a minha voz, que na época nem era boa. Foi melhorando com o tempo, mas não era boa, não. Comecei a trabalhar. Comecei a ter resultado. Beleza. Vim para São Paulo. Gente, quando você muda de cidade, ninguém me conhecia aqui. Financeiramente eu estava numa situação difícil, porque mudar de estado é um choque. E eu achei que era importante tentar a cidade de São Paulo. Eu sabia que eu tinha que enfrentar isso ou para desistir de vez ou para me acostumar de vez. E eu já vou dar uma dica para você, que às vezes fala assim, lá em São Paulo é melhor. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tinha resultado em Curitiba. E o mercado mais difícil de se trabalhar no Brasil é Curitiba. Eu não estou falando isso para falar mal da minha cidade, não, tá? Curitiba tem muita coisa boa. Curitiba é uma cidade linda, urbanizada, de pessoas muito legais, de amizades muito verdadeiras. Só que existe um problema em Curitiba tão sério que as marcas de produtos, elas gostam de testar produtos em Curitiba. Por quê? É o público mais difícil de você trabalhar. Pergunte para qualquer publicitário, tá? De fato, é um público extremamente exigente, que tem algumas resistências a tudo que você imaginar. Por isso que muita gente vai para Curitiba passear, se apaixona e quando vai morar não gosta da cidade, porque lá é diferente. É como se você estivesse em outro país. Só que lá eu tinha resultado. E eu tinha muito resultado. Só que chegou uma hora que eu não conseguia ter mais resultados. Só que São Paulo, gente, é assim. Aqui tem tudo, só que a concorrência é 10 vezes maior. Então é muito importante que você entenda que não é a cidade, não é o equipamento, não é o país, é você que precisa trabalhar primeiro os seus talentos, né? Eu falei muito da parábola dos talentos. Não importa quanto de talento você tenha, multiplique ele. Primeira coisa importante. Segundo, você precisa aprender a trabalhar. Tem gente que fala assim, eu sou locutor. Há quantos anos? 10 anos. Há quanto tempo você vive da sua voz? Não, eu nunca consegui viver da locução, trabalho de frentista de posto, trabalho no administrativo da empresa, trabalho de vendedor. Então você não é locutor. Eu não estou falando para desprestigiar. O que eu estou te dizendo é, se você não fizer todo o santo dia as coisas e não evoluir, você não vai entender como funciona. Isso, gente, é em todas as áreas. Então é muito importante que você comece a olhar isso. Não é o equipamento. O único equipamento que você precisa ter é a sua voz. Tanto é a sua voz que quando eu tinha equipe de locutores, aconteceu uma coisa que mudou muito a minha visão de mundo com relação a trabalho. Eu tive um locutor que era tetraplégico. Eu não sei se você sabe o que significa tetraplégico, mas é uma pessoa que só movimenta o pescoço. Ele não podia andar, ele vive numa cadeira de rodas, né? E mesmo assim ele trabalhava para mim. Um dia eu conto essa história com detalhes para vocês entenderem. Então, imagina uma pessoa que sequer pode andar e consegue trabalhar com a voz, e às vezes a gente coloca dificuldades que não precisa. Então, quando eu comecei na locução, como eu disse para vocês, eu não tinha equipamento. Cheguei em São Paulo, eu não tinha equipamento. E aí, quando eu fui comprar o meu primeiro microfone, eu levei um susto. Porque os microfones bons, eles são muito caros. É muito difícil você ter um microfone bom por menos de R$1.000. Imagina, gente, em 2005,
era mais difícil ainda. Hoje a gente tem alguns microfones bons por 400, 500 reais, que dá para você trabalhar um pouquinho. Em 2005 nem tinha isso. Aí o que eu fiz? Eu não podia comprar um microfone bom. Eu fui numa lojinha, daquelas lojinhas de produtos importados de chinês, como dizem Xing Ling, e vi um microfonezinho de videokê. Bom, um microfone de videokê, gente, custa 5, 10, 20 reais hoje. Lá em 2005, eu consegui por 70 reais. Foi o lugar mais barato que eu encontrei. Eu poderia ter comprado, na época, um de 50, só que esse de 70, ele tinha uma opção de funcionar sem fio e eu achei que ele era mais bonitinho. Ele passava uma sensação de que ele era melhor, mas ele era horrível. Para quem não é acostumado com o microfone, né, aquela bolinha do microfone, dentro dela tem uma cápsula de captação. Era horrível o microfone. Mas eu paguei 70 reais. Hoje eu sei que com 10 reais você compra um microfone com fio e com menos de 100 reais você compra um sem fio nesse modelo que eu comprei. Graças àquele microfone, eu comecei a pegar trabalhos que pagavam mais. Só que quando eu chegava no lugar para fazer, muitas vezes o lugar também tinha microfone. Só que na hora de contratar, a empresa preferia que tivesse microfone para não ter o problema da pessoa dar uma desculpa e não trabalhar. E assim eu fiz. Gente, eu fiquei ali muito tempo com esse microfone. Eu trabalhei com ele pelo menos 1 ano. E aí começaram a pedir para mim caixas de som, caixas amplificadas. E aí, sabe o que eu fiz? Eu alugava. Então, hoje nós temos a opção de aluguel. Depois eu comprei, depois eu cheguei a ter mais de 15 caixas, porque na época que eu agenciava, eu transportava equipamento. A questão não é o equipamento. Tanto é que chegou um momento que eu vendi todos os equipamentos e comecei a trabalhar com outro tipo de locução que não precisava de equipamento. Essas coisas de equipamento, você vai corrigindo no decorrer da sua carreira profissional. E é importante que eu conte para vocês isso. Porque às vezes eu falo algumas coisas aqui que a pessoa pode achar assim, será que ela não está inventando? Será que é verdade? Pois é, gente, é verdade. E hoje, quase todos os lugares já têm equipamento. Hoje está muito mais fácil. Agora, o equipamento voz, esse você vai ter que ter. E voz não é só falar. Eu sempre falo, cuidado para você não se tornar um locutor papagaio, que repete, mas não sabe o que está falando. Hoje, além da voz, é necessário uma comunicação de qualidade, uma comunicação efetiva. Cada vez mais, gente, em todas as áreas, não é só na locução, não. Em todos os mercados de atuação, as exigências estão maiores. Tanto é que no passado, as pessoas faziam faculdade para poder ter um emprego, porque senão não conseguiam um emprego melhor. Hoje, nem mais a faculdade está garantindo isso. Tem muita gente que está trabalhando, estudando e trabalhando cursos direcionados, formações direcionadas, com resultado financeiro. Eles fazem uma faculdade para se aprofundar, para ter um diploma, mas isso cada vez menos está sendo menos cobrado e exigido. A gente vive numa geração que o resultado é mais importante do que o diploma. Como é que eu sei disso? Vou dar um exemplo para vocês. Uma das pessoas mais ricas e bem-sucedidas do Brasil na locução, que é o Silvio Santos, ele não tem faculdade. Eu não estou dizendo e nem incentivando vocês a não estudarem. Não é isso. O que eu quero te dizer é que o resultado supera qualquer equipamento, qualquer diploma. Outra pessoa que é extremamente bem-sucedida no Brasil, que nem mora no Brasil mais, que é o Flávio Augusto, ele era da periferia do Rio de Janeiro. Sem nenhuma faculdade, ele é multimilionário e fez um negócio bilionário nos Estados Unidos. Quer dizer o seguinte, gente, na locução é a mesma coisa. Não é o equipamento, não é a DRT que vai te tornar um locutor profissional. É a sua capacidade de transformar a sua voz em um negócio.
E esse negócio, ele pode ser em vários mercados da locução, e eu sempre falo dos mercados aqui. Então, economiza o teu dinheiro, não gaste com equipamento. Se você já tem um estúdio e acha assim, preciso melhorar o meu equipamento, não. Você precisa aprender a trabalhar o mercado da locução para que você tenha resultado. Quando você tem resultado, o equipamento não é importante, tá? Então, começa a olhar isso com mais atenção. Eu gosto muito de falar sobre a importância de você ser um locutor que tenha informação e conhecimento aplicado, que você saia desse pensamento de locutor operário que acha que precisa ter um equipamento em casa, que precisa ter um estúdio, que precisa ter uma carteira assinada. Não. Vamos falar de mundo real, vamos falar de resultado. Com a sua voz, com estratégias de mercado, você vai ter clientes pagantes. E é isso que você precisa, clientes pagantes, para que você possa trabalhar com a sua voz e sustentar a sua família e poder fazer o que você gosta, porque quando você passa todos os dias fazendo o que você gosta, pensando em coisas melhores, você evolui. É melhor do que você passar o dia chateado fazendo o que não gosta, sem poder fazer o que te realiza. Então, o que te determina como um profissional locutor não é o tempo que você tem, mas os resultados que você tem. Eu quero que você tenha muitos resultados, porque o mercado está esperando a sua voz. Gente, a coisa mais importante que nós temos é o nosso tempo. E o tempo de todo mundo é igual. O tempo do rico, do pobre, do locutor, do não locutor, da pessoa de sucesso e da pessoa de fracasso. Então, aproveite bem o seu tempo. E o estudo é algo que você nunca perde. Sabe aquela frase antiga que os pais falavam? A maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é o estudo. Isso vale até hoje. Pessoas que têm muito dinheiro necessariamente não são bem-sucedidas, tá? Muitas vezes, para algumas pessoas, o dinheiro é uma maldição, porque não foi ele que construiu, ele recebeu de alguém. Precisamos aprender a construir nossa vida, enfrentar nossas dificuldades, porque elas virão de qualquer forma. E se você estiver bem amparado com estudo, se você estiver bem amparado com conhecimento, se você estiver bem equilibrado no que você faz, e o mais importante, fazendo aquilo que te realiza, você vai ter resultado, tá? Não significa que você nunca vai enfrentar problemas. Gente, nós estamos aí acompanhando quanta empresa teve que se reinventar, quantas pessoas que foram gigantes no mercado e hoje estão passando dificuldades. Isso é normal. Agora a pergunta é, como que você enfrenta a sua dificuldade agora? Invista em informação, em estudo, em você, que as coisas vão acontecendo e o resultado vem. Com certeza ele vem. Quando você aproveita, que nem agora, né? Poxa, nesse momento que eu estou fazendo esse conteúdo, é uma manhã de sábado. Quantas pessoas agora estão dormindo e você está aqui assistindo esse conteúdo comigo? E olha a vantagem de você ter o acesso à internet. Esse conteúdo vai passar de novo, de novo e de novo. Claro que chega uma hora que eu tiro alguns conteúdos do meu canal, isso é normal, mas hoje ele está disponível para você. Aproveite essa semana de estudos, faça o seu melhor, não gaste seu dinheiro com equipamento, mas invista seu dinheiro em formação, em conhecimento. Agora eu estou te dando essas informações, você não está gastando nada para ter acesso a elas, mas a transformação que essa sementinha vai fazer na sua vida, né? A sementinha que eu estou plantando no seu coração agora, é para que você seja feliz fazendo o que você gosta e que você tenha resultados reais, que você saia desses pensamentos ilusórios e viva o mundo dos resultados e o mundo real. Você também vai ter dificuldades, só que você vai saber como resolver. E ter dificuldade fazendo o que você gosta é uma coisa, mas viver querendo fazer aquilo que você não consegue é muito complicado. Então é muito importante que você invista em você. Você é a pessoa mais importante e o melhor equipamento que você tem é a sua voz. Você não precisa de caixa amplificada, nem de microfone, nem de mesa de som, nem de estúdio, porque não é isso que vai te trazer resultados dentro da locução.
E olha, gente, eu falo isso com bastante tranquilidade. Nunca tivemos tantas oportunidades para locutores como nós temos agora. Porque além do mundo offline, nós temos agora o mundo online. E para os próximos 20 anos, vai acontecer muita coisa no mundo online. E o audiovisual, ele é a base de conteúdo. Tanto na televisão, como no rádio, como na internet. Então, se você for um locutor que entenda isso, você vai ter trabalho aí para sua vida toda e vai poder viver do que você gosta. E o maior benefício que você vai ter é se realizar naquilo que te faz bem, é viver financeiramente daquilo que te faz feliz. Isso vai mudar até a sua vida pessoal. Isso não tem preço. Então aproveite essa oportunidade de você estar aqui comigo nesse conteúdo exclusivo, porque é assim que você vai crescer profissionalmente. Mais do que falar de locução, mais do que falar de técnica, mais do que falar de tudo, eu quero falar da satisfação de fazer o que você gosta e o que te realiza. E a possibilidade de você aprender. Porque no passado, gente, não existia aulas digitais, muito menos live. E a gente conseguia viver de locução. Imagina agora, com tudo isso. Antigamente, se você não morasse numa cidade que tivesse rádio, você jamais teria chance de ser locutor. Hoje você pode ser locutor em qualquer cidade do país, até na menor cidade possível. Você não é mais obrigado a morar onde você não gosta só para poder trabalhar com o que você quer. Hoje nós temos essa possibilidade. Antigamente não tinha nada disso. Então aproveite esse momento que você está tendo a possibilidade de ter acesso à internet, a possibilidade de estar aprendendo online, sem precisar ser uma coisa complicada, porque antigamente tudo era mais difícil. Você não é obrigado a ser um editor profissional, ter um equipamento maravilhoso para fazer dinheiro com a sua voz. As coisas mudaram e eu quero que você também evolua, tá? Quero agradecer as pessoas que estão deixando as mensagens aqui nas redes, não estou conseguindo ler todas, mas agradeço. Ó, aqui no YouTube, o Denilson, que está sempre presente nas minhas aulas. Muito obrigada, viu, Denilson, pelo seu empenho. Pode ter certeza que isso vai te trazer resultados, porque resultado todo mundo quer. Mas alguma coisa você tem que fazer para ter os resultados. Não é só querer, tem que fazer algo. Então, se você está fazendo a sua parte, o resultado vem para você. Se veio para mim, vai vir para você. Pode ter certeza que vai, gente. Por isso que é muito importante você investir nisso. Outra coisa que eu quero dividir aqui com vocês é aquela regra que eu conto sempre: estude, treine e corrija, porque o processo de aprendizado, ele tem um caminho. Quando você começa a treinar todos os dias, a melhora vai ser diária. Cada dia você vai perceber algo de melhor no seu trabalho. E assim, esses grandes profissionais da voz, eu falo grandes pessoas que começaram na locução, todas elas têm uma história de superação pessoal, né? Vejam o Silvio Santos, que eu falo tanto dele, gente. As pessoas, é muito fácil hoje falar que o Silvio Santos é bom. Ele é dono de uma emissora de TV, ele tem um programa de televisão de altíssima audiência, só que ele mesmo fala que as coisas são difíceis. Quantas dificuldades o Silvio Santos passou a vida toda dele. Ele começou vendendo caneta na rua, ele fazia nas embarcações do Rio, que existe lá muito deslocamento via barco, ele fazia eventos dentro dos barcos para arrecadar um dinheiro. Não pensem vocês que da rádio ele conseguia ter resultados financeiros suficientes para continuar, não. As coisas para ele não foram fáceis. Quando você olha hoje, por que você acha que para você precisa ser fácil? Se for fácil, melhor. Às vezes a gente tem algumas facilidades. Eu tive momentos que aconteceram algumas facilidades, mas o que me fez me manter no mercado foram os momentos difíceis,
que eu tive que superar minhas próprias dificuldades. Eu já tive equipamento, já tive momentos que eu não tive, e na prática isso não me fez trabalhar mais e também não me fez trabalhar menos. No final das contas, você precisa ter boas negociações, tanto para você fazer dinheiro na locução, como para você construir uma carreira no mercado da locução. Eu mesmo, gente, já estou há 17 anos trabalhando profissionalmente como locutora. Eu nunca tinha trabalhado a minha imagem na locução. Eu sempre era conhecida nos lugares que eu trabalhava, nas cidades que tinham as empresas que eu atendia. Fiquei muito conhecida? No offline, sim. No digital, ninguém sabia quem eu era. Eu tive que começar do zero. Então, você sempre vai ter que começar do zero quando você tiver uma ideia nova. Então, qual é a ideia que você tem agora? Ser locutor? Começar de fato, receber o seu primeiro cachê? Ou você quer voltar para a locução porque você já trabalhou no passado e não consegue mais? Ou você já é locutor e já percebeu que tem um monte de coisa que você faz que não está funcionando e você quer começar a ter resultados? Seja de que ponto você estiver, é possível você fazer essa transformação na sua vida, na sua história e na sua carreira. E tenha certeza que a locução vai ser o melhor caminho para você chegar onde você quiser. Porque a nossa voz, ela tem uma coisa fantástica, ela vai melhorando com o tempo. Claro que se você cuidar, né? Não vai acabar com a sua voz, porque depois também ela não volta. Mas o melhor equipamento que você precisa ter hoje para ter resultados artísticos, financeiros e profissionais é a sua voz. Não se preocupe com as outras coisas. Estude, pratique e corrija. Estude, treine e corrija. É assim que os atletas fazem e às vezes uma pequena mudança de ângulo, de jeito, faz toda a diferença no seu trabalho. Na locução é assim também. E eu espero que esse conteúdo possa te ajudar a ter uma nova visão desse mercado da locução. Nós temos aí 6 mercados extremamente rentáveis, não temos locutores com qualidade de trabalho suficiente para atingir todos os mercados possíveis de trabalho. E você que está me acompanhando agora, seja pelos vídeos, pelas lives, pelo meu podcast, seja de onde você estiver, que você receba essa mensagem, eu quero que você saiba que eu estou plantando agora uma sementinha no seu coração e eu espero que ela germine e dê bons frutos e que você tenha muita prosperidade fazendo o que você gosta. Porque aí sim, você vai viver a alegria de trabalhar com o que você ama, com aquilo que te realiza. E não fique esperando que tudo fique pronto para você. O maior erro dos locutores é ficar chateado porque não consegue ser contratado, fica em casa reclamando porque não sabe o que fazer, ou critica os colegas porque não gosta do que as pessoas fazem. Se você não gosta e você pode fazer algo melhor, faça. Também tem coisas que eu ouço ou que eu vejo que eu falo, olha, eu não gosto tanto, mas eu respeito essa pessoa, que ela está fazendo uma coisa legal mesmo sem ter tanto talento. Tem um monte de gente com menos talento que você, tendo resultado e sendo feliz com o que gosta. Porque só você não consegue. Está na hora de dar o primeiro passo. E se você está num momento delicado, eu estou aqui fazendo essa aula de forma gratuita. Olha a oportunidade que você tem. Quando eu comecei na locução não existia isso não. Eu não tinha isso. Eu tive que começar do zero. E hoje eu já estou na caminhada e eu quero trazer você para o lado de cá. Os locutores erram muito quando ficam esperando. Quanto tempo mais você vai esperar alguém descobrir o seu talento? Quanto tempo mais você vai ficar chateado de levantar todos os dias para fazer algo que não te faz feliz, porque você tem medo de dar o primeiro passo na locução? Esse é um grande erro. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu não sei quantos anos você tem agora, eu não sei quantos anos você vai viver,
mas vale todo o esforço para que você viva pelo menos um dia sendo feliz com aquilo que você gosta, com aquilo que te realiza. E eu desejo muito que você tenha essa alegria. Eu, quando comecei na locução, eu não tinha ideia de onde eu poderia chegar. Eu já falei várias vezes que eu tive uma pessoa da minha família que trabalhava na locução, mas ela tinha essa mesma dificuldade de ganhar pouco e ela meio que foi desistindo dessa coisa da locução, e eu nunca olhei para a locução como uma possibilidade para mim, não era algo que me interessasse. Então, quando eu comecei na locução, eu comecei muito perdida. Eu também não tinha uma pessoa que me ajudasse, não existia internet. Só que no decorrer, eu percebia que tinha muita gente precisando de locutor. E muita gente descontente com os profissionais que tinham no mercado. E nenhum contratante meu questionava tanto os equipamentos, mas questionava a qualidade da comunicação do profissional. E talvez é isso que está precisando você entender. O maior erro é você ficar esperando ter o equipamento certo. Porque o único equipamento que você precisa para viver de locução é a sua voz. Mas não adianta ter só a voz e não saber como trabalhar no mercado. E é esse como fazer que vai te transformar numa pessoa de resultados. Enquanto você fica pensando como seria, faz, eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Então eu espero que esse conteúdo de hoje possa ter te dado uma clareza. Hoje eu ainda farei mais 2 conteúdos durante o dia. Se você ainda não está no meu grupo de estudos gratuitos Academia da Locução, eu vou deixar o link abaixo no YouTube, no Facebook e também no podcast Academia da Locução. E se você estiver me acompanhando no Instagram, você pode me pedir o link direto no direct, porque nesse momento eu consigo responder e atender as pessoas que me chamam pelo direct no Instagram. Isso facilita, porque daí você vai ter acesso. Lá no meu grupo de estudos gratuitos, eu procuro avisar sobre os conteúdos, aí você pega o seu caderno, começa a fazer as anotações, começa a colocar em prática e o mais importante, começa a ter resultados. Bom, é isso aí, gente. Encerrando mais um conteúdo hoje. Você me segue no Instagram através do Rosimelo Locutora. Meu canal do YouTube é o canal Vox. E siga a nossa playlist Academia da Locução aqui na plataforma. Compartilhe também esse conteúdo para que nós possamos divulgar esse podcast que é novo. E se inscreva através do link que eu vou deixar aqui abaixo para você entrar na Academia da Locução, que é o meu grupo gratuito de aulas, né, para você ter aí tudo o que você precisa de acesso a informações do mercado da voz. É um grupo novo, nosso podcast também é novo e vamos aí trazer mais conteúdos e você pode mandar também sugestões de temas para as nossas próximas aulas, lives e conteúdos. Nos vemos em breve e até lá!